Não importa quantas vezes você me ouça falar sobre o motivo pelo qual Deus criou o mundo, você sempre encontrará algo novo. Através da concentração infinita, recebe-se uma luz sempre nova sobre esse enigma. De alguma forma, Deus tem todo o poder do universo sob seu comando. Mas por que ele tem esse poder? Por que Deus é Deus? Por que você não é Deus? Você vai quebrar a cabeça quando tentar pensar dessa maneira. Que existe um Deus, uma inteligência e um poder absoluto. Não podemos negar racionalmente. O testemunho de Jesus, Krishna, Buda e dos santos não pode ser questionado. Pelos ideais que exemplificaram e pelos milagres que realizaram, sabemos que estavam falando a verdade. Eles deram testemunho irrefutável de que Deus existe e que Ele é perfeito e todo-poderoso. Eles nos disseram que Deus é alegria e Deus é amor. Mas se é assim, por que Ele criou um mundo tão imperfeito e um corpo imperfeito para o homem? Achamos que, se tivéssemos o poder que Deus tem, poderíamos criar um corpo muito melhor do que esse e talvez um mundo muito melhor. Pelo menos, em nossa imaginação, pensamos que poderíamos. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e obras maiores do que estas ele fará. Como ele sabia 20 séculos atrás, os milagres da ciência moderna que são comuns hoje. Vemos como, por radar, o homem pode determinar a presença e localização de coisas a milhares de quilômetros de distância. Um soldado me disse que a primeira vez que acreditou em Deus foi quando viu um radar funcionando. São as maravilhas do rádio, do radar, da televisão e de todas as outras descobertas científicas que estão por vir, às quais Cristo se referiu quando predisse que faríamos coisas ainda maiores do que ele havia demonstrado. Claro, se cada pessoa tivesse olhos e ouvidos como radares, ninguém teria paz. Os pensamentos e ações de outras pessoas a milhares de quilômetros de distância estariam afetando nossas mentes, e não haveria liberdade ou privacidade para ninguém. Como sem dúvida há alguma sujeira em cada casa, não temos o direito de nos intrometer uns nos outros e fofocar sobre nossas descobertas. Portanto, há uma razão pela qual Deus lançou sobre o homem o manto de Maia, o poder limitador da visão. Parece que assim que o homem ganha poder, ele o usa mal. Já estão falando de guerra de botão, em que basta apertar um botão e as bombas atômicas destruirão as nações. Imagine só, a cidade de Nova York, com todos os seus milhões de habitantes, pode acabar com uma bomba. Deus deu um grande poder ao homem para que ele possa usá-lo corretamente. E mesmo assim, o poder do homem não é nada comparado ao de Deus, porque todo este mundo é uma bomba atômica que Deus tem em suas mãos. Se algum indivíduo ou o líder de qualquer nação pensa que pode se safar usando bombas, está muito enganado, pois a palavra de Cristo ainda é verdadeira. Todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Se países agressivos lutarem entre si, eles serão exterminados, e as nações mansas herdarão a terra. Devemos usar força espiritual e não bombas atômicas
ou vamos perecer. É evidente que no depósito da natureza se escondem muitos segredos. Embora a bomba atômica seja uma coisa terrível, ainda assim ela mostra que existem poderes inconcebíveis encerrados no coração da natureza. Poderes que o homem ainda não descobriu. E por trás de tudo isso está um Deus. Existe uma inteligência infinita que rege toda a criação. Essa inteligência atua por meio da lei divina que coopera com o bem e pune o mal. Por que outro motivo é que Hitler, que primeiro teve o segredo de construir a bomba atômica, o perdeu e em vez disso caiu nas mãos da América? Mesmo que a América o tenha usado, não acho que ela o fará novamente. E rezo para que não o faça. Políticos, em sua cegueira, iniciam um mundo inteiro lutando. Mas como o homem não criou esse mundo, ele não tem o direito de destruí-lo. Por que então Deus, em sua onipotência, criou um mundo tão imperfeito e deu ao homem o poder de destruir? Se você fosse Deus, saberia exatamente o que está acontecendo e por que esse universo foi criado como é. Quando você está lendo um romance muito interessante, vê o bem e o mal se contradizendo e acha terrível quando o mal está vencendo. Por exemplo, em um capítulo o herói está prestes a ser morto, mas no próximo tudo se endireita e ele é salvo. Você deve entender que cada vida é um romance mestre escrito por Deus. Não cabe a você tentar compreendê-lo. Você será derrotado pelas limitações da sua inteligência, iludida por Maia. Primeiro vença a ilusão e torne-se um com Deus. Então você entenderá por que ele criou esse mundo. Mas temos o direito de perguntar a ele o porquê. E há muitas razões. Em primeiro lugar, não pode ser que essa terra seja uma necessidade para ele, porque, nesse caso, Deus seria imperfeito. Ele teria algo a obter com isso. Mas temos o testemunho dos santos de que ele é perfeito. E dou o testemunho da minha própria existência, pois tenho comunhão com ele. Embora eu tivesse tido visões e outras experiências espirituais antes de conhecer o meu guru, Swami Shri Yukteswar, eu disse a ele que não falaria sobre Deus para os outros, a menos que o conhecesse. Quando vi aquelas visões que tive se tornando realidade, eu sabia que um ser estava me guiando. E comecei a vê-lo em todas as coisas. Visto que Deus é perfeito e essa terra não é uma necessidade para sua evolução, ela é, portanto, uma espécie de passatempo para Deus. Por exemplo, existem dois tipos de artistas. Um tipo é o artista comercial, que faz a arte pagar. E o outro tipo é aquele que cria asas finas de arte sem valor de mercado, simplesmente para o deleite pessoal. Agora, não podemos pensar em Deus como comercial, pois ele não tem nada a ganhar com a sua arte de criação. Da mesma forma, pessoas ricas às vezes adotam hobbies especiais que são caros, simplesmente porque podem pagar por eles. Conheci um homem assim em Cincinnati. Ele tinha uma grande fazenda como hobby. Quando fui visitá-lo como hóspede dele, eu disse a ele: "Sua fazenda não está se pagando, não é?" E ele respondeu: "Isso mesmo. Esse ovo que estou comendo me custou 90 centavos.
Eu poderia conseguir um no mercado por alguns centavos. Portanto, esse mundo é o hobby de Deus, mas não é divertido para aqueles que estão sofrendo com isso. Costumo dizer ao Senhor, se você queria um hobby, por que criou dor, câncer e emoções terríveis como parte disso? Claro, não estou no mundo para dar ordens ao Senhor. Eu sei que é assim que é, mas eu humildemente luto com ele. Ele ri de mim e diz: no último capítulo, todos saberão a resposta para essas perguntas. Bem, eu sei a resposta, mas argumento em nome daqueles que não sabem. Pode ser uma peça para ti, Senhor, mas é miséria e morte para aqueles que não sabem que é apenas uma peça. Duas pessoas se casam, acham que encontraram o amor perfeito, e então uma delas morre. Que tragédia! Ou então, talvez, alguém que ganhou muito dinheiro e pensa que está feliz, e então vê a queda no mercado de ações, sente aquele desespero terrível e pula pela janela. E nas armadilhas do sexo, vinho, dinheiro, a tentação não apenas de fora, mas de dentro. Como o homem vai justificar tudo isso? E por que existem corruptos, gangsters, bandidos, pessoas insanas e todos os tipos de acontecimentos terríveis, Senhor? Porque existem germes que matam tantas pessoas todos os anos? Se os ossos daqueles que morrem de doença fossem amontoados, a pilha seria tão alta quanto o Himalaia. E ainda assim é um hobby para você, Deus? E aqueles que são vítimas do seu hobby? E o Senhor diz: eu fiz todos os homens à minha imagem. Se você sabe que é uma parte de mim, pode viver nesse mundo e aproveitá-lo como eu. Essa é a resposta definitiva. Não vemos esse mundo como Deus o vê. Vou dar um exemplo de como as coisas deram errado na criação. Se agora, mesmo nessa sala, eu de repente fechar meus olhos e começar a dançar loucamente, esquecendo tudo ao meu redor e as limitações de minha cegueira, você me chamará: ei, cuidado, você vai cair ou bater em alguma coisa. Mas eu posso insistir: não, eu estou bem. Então eu tropeço, caio, quebro minha perna, choro e pergunto: por que isso aconteceu comigo? E você responderá: bem, porque você fechou os olhos e tentou dançar na escuridão. E então eu respondo: ah, meu Deus, por que dancei de olhos fechados? Como seus olhos estão fechados, você não pode deixar de pensar que esse mundo é terrível. Mas se você mantiver os olhos abertos para a sabedoria e a calma, verá que há muito prazer nesse mundo, como se estivesse assistindo a um filme. Quando você vai ao cinema, você gosta de ver uma imagem feliz ou que o faça se sentir bem, porque a própria vida é muito problemática. Mas de acordo com a teoria cinematográfica cósmica desse drama terrestre, as revoluções e guerras históricas e os problemas do homem são justificados. Porque se você for a uma exibição de filmes todos os dias e ver apenas cenas de amor, você se cansará delas. Você gostaria de ver alguma ação, algum contraste e emoção. Portanto, Deus está justificado em criar as dualidades nessa terra. Ele não queria que esse drama fosse obsoleto. Se houvesse apenas anjos, seria uma peça muito cansativa, onde há um vilão e um herói.
é sempre mais divertido. Os contrastes foram feitos para nos ajudar a perceber que esse drama é apenas um filme cósmico e que, ao traduzir a nossa consciência na consciência de Deus, poderíamos ver essa terra como Ele a vê. Mas eu não gostaria de ser o vilão, pois o crime não compensa, principalmente diante da inexorável lei cósmica. Eu preferiria estar em um lugar sentado debaixo de uma árvore, absorto em meditação sobre Deus, ou estar ocupado servindo aos outros para deixá-los confortáveis com a verdadeira paz e felicidade. Pois, embora a vida seja governada por um plano cósmico, temos liberdade para mudar a nossa parte do drama. A questão é que, se você aprender a ver esse mundo como uma imagem, não encontrará nada de errado com ele. A única coisa que eu reclamo é que a dor faz essa imagem parecer tão real. Você não se importaria que sua mão fosse arrancada se não tivesse dor e se pudesse colocá-la de volta no lugar? Alguns santos mostraram que isso é possível. Por exemplo, Jesus cumpriu a sua profecia quando disse: destrui esse templo, o corpo, e em 3 dias o levantarei. E quando Pedro, então, cortou a orelha do centurião, Cristo a restituiu. Ao conhecer o Senhor, Jesus teve o poder de refazer o corpo. A ciência se concentra em criar mais confortos materiais para o homem. Mas quando a doença chega e o médico diz: está tudo acabado, não tem mais o que fazer, você não pode fazer nada a respeito. E aí? Como você se sente? Desamparado? Não é? Mas os mestres dizem que você não precisa se sentir assim. Esse mundo parecerá uma criação injusta se você mantiver os olhos na sabedoria fechados. Você deve perceber que é filho de Deus e, se estiver em sintonia com Ele, verá essa terra como uma imagem, como o passatempo de Deus. Então você pode viver nesse mundo sem ser afetado por tudo. São aqueles que levam muito a sério que sofrem. E por causa desse sofrimento, eles não entendem por que Deus criou essa terra. Quando uma mãe fica sabendo da perda do bebê de outra pessoa, ela se sente solidária. Mas quando é o seu próprio bebê, ela sofre uma grande angústia. Quando você transformar sua consciência em consciência divina, de modo que sinta pelo bem-estar de todos os outros, como sente por si mesmo, quando todo o mundo se tornar o seu eu maior, você ficará completamente dissociado dos sofrimentos do seu pequeno corpo. Você verá a criação como uma espécie de experiência dramática, na qual nada pode te ferir.